Imagina esse alvo a 70 metros de distância. Será que você consegue ver esse X aqui? Agora estica o seu braço. Você consegue manter ele parado sem tremer? Sem tremer nem um pouquinho? Quando o arqueiro está praticando o tiro com arco, ele não consegue ver o X do alvo a 70 metros de distância. Ele também não consegue manter o seu braço parado. Então eu te pergunto, como que ele consegue atirar uma flecha e acertar o X do alvo? Então nesse vídeo eu quero falar sobre o segredo da meditação em movimento baseado na filosofia do arqueiro Zen. Eu aprendi a arte do tiro com arco com meu grande amigo Fabrício Uchoa. E assim, é uma prática sensacional, assim, que ela incorpora a sua respiração, a mente, o movimento, a força, o equilíbrio, concentração. Mas para quem gosta da meditação, ela tem um aspecto que é o Zen. Na prática do tiro com arco japonês, existe um termo chamado de Mushin. Mushin também é um conceito do budismo Zen, que pode significar assim, um estado de não-mente, de vaziedade, onde o arqueiro esvazia a sua mente e ele não pensa em acertar o alvo. Ele não pensa em acertar o alvo, né? Como assim? Se ele não consegue ver perfeitamente o X do alvo, se ele não consegue assim, ficar perfeitamente parado, então o que ele está praticando, né? O que ele quer praticar para atingir? Então, se você pensar logicamente, com a razão, é impossível acertar o alvo. Então, o que o arqueiro está praticando é atingir um estado não lógico, de não mente, um estado fora da razão, porque ele sabe que não vai acertar o alvo através da razão. Então, na prática, ele exercita assim, um movimento várias vezes, milhares de vezes, até que o corpo crie uma memória, que ele faça isso de forma automática. Depois que ele aprendeu o movimento com perfeição, então ele não precisa mais se preocupar com o movimento, com o corpo. Ele precisa encontrar o momento certo de soltar a flecha. Então, quando ele sente assim, o corpo, a respiração, a mente, as emoções, quando elas entram em sintonia com o lugar, com o arco, com a flecha, com o alvo, quando todas essas coisas se alinham de forma espontânea, sem a razão, sem ficar pensando, sem uma lógica, a flecha parte. Aqui é um outro conceito. Não é o arqueiro que atira a flecha segue o seu caminho. A prática está em compreender que no momento correto, o arqueiro apenas deixa a flecha ir. Talvez uma frase que possa expressar esse Mushin é uma frase desse livro, que deu origem a essa filosofia, A Arte Cavalaresca do Arqueiro Zen, de Eugene Herrigel. Então ele diz, quando o arqueiro dispara a flecha, ele atinge a si próprio. O objetivo da prática na sua forma de meditação não é acertar exatamente o alvo físico, o alvo exterior. É claro que a prática visa você acertar o alvo, mas existe a parte zen da prática que é acertar o alvo interior. A meditação é um olhar para dentro. Durante a meditação, a gente também quer acertar esse nosso alvo interior. A gente quer descobrir dentro de nós aonde mora esse local de precisão, de acerto, de poder. Só que geralmente a gente quer tocar, né? A gente quer segurar, que a gente quer domar esse poder, a gente quer segurar isso. E o que na meditação a gente aprende é que esse local de poder, de acerto, não pode ser tocado, não pode ser sentido assim no seu sentido físico, com a razão, com os pensamentos. Você não tem como dominar ele, porque dominar está relacionado com prender, com controlar. E o controle vem da mente, da razão. E esse estado está além da razão, além da compreensão mental, de tentar expressar com palavras, de tentar ensinar o que é isso. Você tem que descobrir, você tem que vivenciar. É o momento que você sente que a flecha deve partir. Esse é o Mushin.
Você já atirou com um arco e flecha? Sabe que tem muita gente que acerta o alvo ou atira muito bem pela primeira vez. A gente brinca, né, que é sorte de principiante. Daí talvez a gente possa pensar, né? Tá, se ele disparou e conseguiu acertar o alvo, ou até mesmo o X do alvo de primeira vez, será que ele entrou nesse estado de Mushin? Em algum grau eu até poderia dizer que sim. Por isso que eu digo também muitas vezes que todo mundo já experimentou de alguma forma esse estado meditativo. A única coisa é que as pessoas não sabiam ou não entenderam que eles acessaram esse estado. E uma outra coisa também é que às vezes acessa isso assim por um milésimo de segundo, muito, muito rápido. Tenta lembrar alguma vez assim algum esporte, alguma atividade que você sentiu que algo mágico aconteceu, que parece que você fez uma jogada perfeita, uma jogada mágica. No futebol a gente vê isso direto, né? Aquelas jogadas, aqueles dribles, aquele gol que fica marcado para a história, né? Que todo mundo fica mostrando, repetindo, comentando, falando. Então é muito provável que o jogador naquele momento tenha acertado o seu alvo interior. E isso acontece com a gente várias vezes e a gente também nem percebe, né? Um outro aspecto é que o jogador de futebol, nesse exemplo, né, ele aprende a acessar o Mushin somente dentro do campo. Fora do campo, ele não sabe como acertar esse alvo mágico interno. Então, no exemplo do arqueiro Zen, ele passa anos fazendo o mesmo movimento. Na meditação, a gente poderia chamar de fazer o esforço correto, a plena atenção correta, o pensamento correto, a ação correta, o estado contemplativo correto para conseguir atingir o Mushin, o alvo interior. Uma das diferenças entre a meditação passiva e ativa é que a meditação ativa a gente coloca um obstáculo, a gente coloca uma ação, um desafio para que a gente consiga acertar o alvo interior. E na meditação passiva a gente busca acessar isso de forma mais natural, sem colocar esse objeto, para a gente descobrir aonde ela está e como acessar ela sozinho. Agora a gente também pode dizer que se você descobrir como acessar esse alvo interno na meditação passiva, você também tem que ser capaz de acertar esse alvo interno durante todas as suas atividades, durante todas as coisas que você está fazendo, você tem que ser capaz de trazer esse Mushin para todas as suas coisas. Na hora de tomar uma decisão, na hora de fazer uma prova, quando você estiver praticando qualquer esporte, em todas as coisas. Então o grande segredo está em conseguir acertar o seu alvo interior e transferir esse conhecimento para tudo que você faz, não somente com uma flecha na mão. Namastê, eu sou Nandan. Talvez você tenha se feito uma pergunta. A meditação não é uma prática da não violência? E o arco e a flecha não é uma arma? O primeiro ponto que eu quero falar aqui é que a meditação é para todas as pessoas. Então, em algum momento no passado e até hoje, os arqueiros praticaram a meditação e descobriram que com a prática do tiro com arco também existia o alvo interior. Nos dias de hoje, assim, o arco e flecha se tornou um esporte e ele é até um esporte olímpico. A prática do Kyudo, que é o tiro com arco tradicional japonês, além de ser praticado como um esporte, ele também é praticado como uma cerimônia. Eu vou deixar um link aqui embaixo para você assistir e ver como que é essa prática chamada de Kyudo, do arco e flecha japonês. Com certeza é preciso dizer assim, que existe um quê de violência no arco com flecha, mas eu prefiro dizer que existe um quê de meditação em todas as atividades. Existe um ditado que diz que um médico não pode escolher qual paciente ele quer atender. Então, por exemplo, o médico vai dizer, né, eu só vou atender quem pratica não violência, o resto das pessoas eu não atendo. Então o médico deve atender todos aqueles que precisam de ajuda dele. E a meditação é um dos remédios da saúde mental. Então ela deve estar disponível para todas as pessoas, para aquelas que praticam a não violência e para aquelas que ainda praticam alguma forma de violência. Se a gente quer viver em uma sociedade não violenta, é fundamental que todas as pessoas possam ter acesso a práticas que levam à não violência. Na cultura oriental, assim, de uma forma geral, existem muitas práticas que têm assim, esse
toque meditativo, né? A gente tem a cerimônia do chá, a caligrafia, o bonsai. O bonsai são aquelas árvores em miniatura. O ikebana, que são arranjos florais. E existe o tai chi chuan, que é uma forma de luta do kung fu, só que ela é feita lentamente, tudo com toque meditativo. Para saber mais sobre essa meditação e movimento, eu quero recomendar 3 livros, assim, para se vocês quiserem se aprofundar mais no assunto. O primeiro deles é o que deu origem a essa filosofia do arqueiro zen, que é a arte cavalaresca do arqueiro zen. O arqueiro zen e a arte de viver. E Mindfulness em 8 semanas. É dito que a palavra é como uma flecha. Uma vez atirada, não pode voltar mais atrás. Em tempos de guerra, o arqueiro praticava com a atitude de que aquele disparo poderia ser o último disparo da sua vida, o último suspiro de sua vida. O tempo não pode ser trazido de volta. O que passou, passou, não tem mais como voltar. Então, na vida é fundamental que nós possamos descobrir o nosso alvo interior. Assim, todas as nossas ações sempre vão acertar o alvo. Porque depois que você soltar a flecha, não tem mais como voltar. Lembre-se, uma flecha, uma vida. Um forte abraço em seu coração. Namastê.